brasileiro. Sistema proporcional ou majoritário? As contas que definem os parlamentares que integram a Câmara de Vereadores distrital e mesmo a Câmara dos Deputados a federal. Essa é uma questão que vem antes da reforma do Código Eleitoral, porque tem uma coisa acontecendo nessa casa, né? O Código vai ser revisto, o Código Eleitoral, ao mesmo tempo que se faz uma reforma política. Isso é uma situação confusa, senadora? Não, de jeito nenhum, porque na realidade eu chego agora no Senado para o meu primeiro mandato, mas estive durante 3 mandatos na Câmara de Deputados. E sempre no início de cada legislatura, a gente debate muito reforma política, porque nós acabamos de vivenciar um processo muito difícil, que é um processo eleitoral, dificuldades para a coligação, dificuldades em desenvolver a campanha, não é? Só que a gente começa advogando uma reforma política e, no fundo, e na realidade, na prática, o que sai são mini reformas eleitorais. E qual é a diferença entre a reforma política e a reforma eleitoral? A reforma política, ela trata do princípio organizativo, né, partidário, dos partidos. Já a legislação eleitoral, o Código Eleitoral, ele trata de procedimentos. Como os candidatos, os partidos têm que proceder durante a campanha eleitoral, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Essa é a questão eleitoral. A política ela é muito mais ampla. Ela determina se a votação vai ser por sistema proporcional ou majoritário. E para quem está nos ouvindo e não entende bem o que é isso, o que é? É complexo O sistema mesmo. Proporcional, ele leva em consideração a somatória dos votos que um partido ou uma coligação teve, e a partir daí, dessa somatória, é que vai determinar o número de vagas que cada partido vai eleger. O majoritário, não. O majoritário é o voto no candidato, ou seja, aquele candidato que conseguir mais voto, ele vai ser eleito. Então, essa é a diferença. E daí que a você reforma política trata dos princípios e a reforma eleitoral, ela trata como encaminhar esses princípios. Então, na reforma política entra o voto, se ele é distrital, se ele é proporcional, se ele é majoritário, se é por lista ou se é no candidato direto, se terá financiamento público ou financiamento misto ou só financiamento privado. Então, se o senador vai ter suplente, o suplente senador continuará da forma como está, ou se serão os votados mais votados na sequência, subsequentes. Se parente vai poder continuar a ser suplente ou não. Então, são essas Agora, o questões uso de rádio e TV, por exemplo... O uso de rádio e TV é mais no Código Eleitoral. No Código Eleitoral, exatamente. São os procedimentos. Exatamente. Como a eleição funciona. Exatamente. Independente de como essa escolha é feita. Exatamente. A outra coisa, se defende que a eleição majoritária não fortalece partidos. Mas, por exemplo, a gente tivesse uma majoritária onde houvesse uma exigência de que o candidato já fosse uma pessoa ligada a um partido há um determinado tempo, já estivesse atuando de alguma forma na política, a gente não evitaria os puxadores de voto, como se chama? Olha, veja bem, um militante, se você defende, olha, para mim isso é algo novo. Eu não tinha ouvido falar com tanta força ainda nesses anos anteriores, em legislaturas anteriores, do voto majoritário. Hoje, o voto majoritário ele aparece com muita força. Por quê? Porque ele é advogado pelo vice-presidente da República, o ex-presidente da Câmara, ex-presidente de um grande partido, que é o PMDB, me fala aqui do vice-presidente Michel Temer, e é advogado e defendido por outros grandes partidos políticos também. Eu quero dizer que, pessoalmente, sou contrária a esse tipo de proposta, mesmo porque a representação no parlamento ela não é uma representação majoritária, ela é uma representação proporcional. Você veja, lá na Câmara, o estado do Amazonas, que é o meu estado, tem 8 parlamentares, apesar de, pela população, já ter direito a 9, mas por enquanto nós temos 8 representantes. Enquanto que o estado de São Paulo, ele tem 70 representantes. Então, a composição do parlamento ela é proporcional ao tamanho da população e à quantidade de eleitores. Ela é proporcional. Então, como é que nós vamos transformar uma casa cuja representação é proporcional em eleição majoritária? Segundo, senadora, nós estamos estourada de tempo. Mas eu só quero falar a coisa mais importante, que é por que eu sou contra mais ainda. Porque nós corremos o risco, com essa votação majoritária, de transformar o parlamento numa casa de celebridades. Numa casa onde aquele que está na televisão, o apresentador, o artista, o esportista, esse vai ser eleito. O que também é uma distorção de representação política. Isso vai acabar, isso é uma coisa, não estou dizendo que eles não devam estar aqui, mas nós vamos acabar fazendo isso. Vai ser o radialista, o homem, a mulher de televisão, esses que vão ter um espaço
muito maior. E sem falar que o importante na política não é a pessoa. O importante na política é o conjunto de ideias que aquela pessoa representa. Com certeza. Ser a Maria, o José ou o João. Ou a celebridade. Senadora, o assunto é empolgante. Com certeza nós vamos voltar a conversar sobre o assunto. Nós realmente estouramos no nosso tempo. Eu agradeço a colaboração de quem nos acompanhou, a paciência de quem nos acompanhou. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa entrevista. A senhora também, senadora, muito obrigada pela sua participação. Nós nos vemos em breve com esse assunto empolgante da reforma política. Se você quiser falar conosco, entrar em contato, por favor, www.senado.gov.br/TV.